Olá, meus irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos a mais uma meditação, né? Nessa semana, nós estamos terminando a semana e amanhã vai ser um feriado, né? Dia do trabalho. E queria meditar com você num texto muito conhecido do Evangelho de Mateus, capítulo 13, 44 a 46, que diz assim: O reino dos céus, né? Palavras de Jesus, né? O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. E o reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai e vende tudo o que tem e compra a pérola, né? E nessa semana que nós estamos tendo esse feriado aí, né, do Dia do Trabalho, imagino que muitos de vocês vão tirar o dia para descansar, ou para passear, ou, ou realmente vão dar foco naquilo que é importante, né? Nesse dia que é um descanso, né? E nisso a gente pode refletir o que de fato tem valor na nossa vida, né? Muitas vezes nós damos um valor demasiado para o trabalho, né? Damos um valor demasiado para as coisas que nós adquirimos, né? As coisas que a sociedade valoriza como conquista, como um carro novo, né? A casa dos sonhos, ou o apartamento dos sonhos, ou aquela viagem tão sonhada, né? Que você deseja fazer, e aquela viagem inesquecível, né? Talvez aquela promoção, a carreira, né? O prestígio no trabalho, né? E o que mais a gente valoriza, né? Será que essas coisas não estão ocupando valor, um espaço muito grande na nossa vida? Será que a gente passa a vida toda buscando, né, coisas que acreditamos que vão nos trazer descanso, ou vão nos trazer paz, segurança, vão nos, por exemplo, dar, né, o preenchimento daquela falta que muitas vezes temos de sentir falta de reconhecimento, o status, né? Muitas vezes nós estamos dispostos a pagar um preço altíssimo por essas coisas, não é mesmo? E assim a gente trabalha incansavelmente, nós economizamos cada centavo, nós abrimos mão, né, de muitas coisas para conquistar, né, aquilo que consideramos de grande valor. E aqui Jesus, em Mateus capítulo 13, ele nos convida a olhar para um tesouro, né, e uma pérola de valor inestimável, que ele a compara como o reino de Deus. E ele nos conta essas duas parábolas, né, que nos fazem questionar isso. Qual é o verdadeiro valor do reino de Deus para nós? Qual é o verdadeiro valor do reino de Deus para você, meu irmão ou irmã, nos dias de hoje? O que esse reino significa para você? O que você está disposto a fazer por este reino, né? Então, na primeira parábola, o homem ele encontra um tesouro escondido num campo. E aí ele não hesita, ele vende tudo, o que ele tem, para comprar esse campo. Tá? Na segunda parábola, é um comerciante, que é especialista em pedras preciosas, em especial pérolas. E ele encontra uma pérola de grande valor. É tão extraordinário o valor dessa pérola que ele também faz o mesmo. Ele vende tudo que ele tinha para possuir essa pérola. Em ambas essas histórias, o valor do achado ele é tão grande, que a perda, né, de todo o resto é insignificante. Então, todos os demais recursos materiais, né, que ele conquistou, tudo ele usa para poder adquirir essas preciosidades. Então, o foco não é no que esses personagens perderam, meus irmãos, mas é no que eles ganharam. Algo de muito valor, de um valor supremo. E aqui está o ponto central.
Jesus é quem dá tudo. Né? Quando a gente olha para essa parábola, Jesus está falando de si mesmo. Quem encontrou Jesus percebe que Jesus é tudo e suficiente para si mesmo, para sua família. Confia, né? Não vive ansioso, ansiosa. E aqui está esse ponto central, em que Jesus ele dá tudo para também nos salvar. Ele é o homem que compra o campo. E aqui o campo, entenda, é o mundo que Deus amou, né? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse campo representa o mundo, a humanidade. E a pérola aqui podemos entender como a igreja, que o Senhor Jesus comprou com seu sangue. Ele não escondeu o tesouro, mas ele revelou esse tesouro. Ele não buscou a pérola para si, mas para que ela brilhasse. Ou seja, Jesus deu sua própria vida, o seu sangue, para nos resgatar. E ele viu em nós, em meio a este mundo, um valor tão grande que ele se entregou por completo pela minha vida, pela sua vida. Ele nos viu como um tesouro, como pérolas preciosas, dignos e dignas, né, do seu sacrifício. E o que isso significa para nós, meus irmãos e irmãs? Significa que o reino de Deus não é para ser buscado com mente, com metade, né, das nossas mentes, do nosso coração, com parte da nossa vida, mas de forma integral, sem reservas, né? Não com pé lá, outro cá. É algo que exige tudo de nós também em resposta a essa entrega de Jesus. É uma entrega não por obrigação, mas por alegria transbordante de quem encontrou o maior tesouro. Assim como uma pérola nasce do sofrimento da ostra, a igreja e a nossa fé são forjadas na dor também. Né? O processo em que a pérola ela se desenvolve é um processo de muita dor, né? Onde uma areia, um intruso, entra naquela ostra e esse processo é dolorido, né? E muitas vezes a gente percebe que a nossa caminhada cristã é similar ao desenvolvimento de uma pérola, né? Numa ostra onde ela é duramente ali afetada, né? Por uma fricção ali desse intruso com as reações que acontecem dentro da ostra, que vai produzir o mais belo tesouro da natureza, que é uma pérola. Que hoje possamos refletir, meus irmãos e irmãs, né? Que a nossa fé, mesmo sendo forjada na dor, ela resulta em algo de beleza incomparável, tá? Que hoje possamos refletir. Então, o que tem ocupado lugar maior, de maior valor no seu coração, no meu coração? Nós estamos dispostos a vender tudo que for preciso? Nós estamos dispostos a deixar os nossos preconceitos, o nosso orgulho, as nossas distrações, para abraçarmos plenamente o reino de Deus? Que a nossa vida seja um testemunho de que encontramos o tesouro e a pérola de maior valor, e que por eles vale a pena dar tudo. Amém? Deus os abençoe. Fiquem na paz.